Olá, semana de debates acirrados no plenário da Câmara. Teve a aprovação da urgência para o novo regime fiscal, teve projeto que aumenta a assistência a pessoas com transtorno do espectro autista e outro que dá preferência aos Correios para a entrega de encomendas no serviço público, além da repercussão da cassação da candidatura do deputado Deltan Dallagnol. Vamos começar com o novo regime fiscal, nome dado pelo relator no lugar de arcabouço fiscal, que é como o governo que apresentou a proposta chamou o conjunto de regras que vai substituir o teto de gastos. O plenário aprovou o regime de urgência para o projeto, que assim poderá ser votado diretamente em plenário, sem passar pelas comissões da Câmara. A urgência foi aprovada por 367 votos contra 102. Em linhas gerais, o projeto prevê que as despesas serão sempre menores que as receitas, ou seja, os gastos serão menores que a arrecadação. E o relator, deputado Cláudio Cajado, incluiu no texto gatilhos que obrigam a redução dos gastos quando ultrapassarem alguns limites, que serão definidos todos os anos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Cláudio Cajado deixou de fora das regras do limite de despesas o reajuste do salário mínimo acima da inflação. Apesar do placar elástico, partidos da base do governo criticaram a proposta, que foi defendida como um avanço em relação ao teto de gastos pela maioria do plenário, inclusive deputados da oposição. Ele parte de um pressuposto de que, em momentos de abundância, de pujança, nós temos condições de fazermos as políticas públicas serem efetivadas, com investimentos e com manutenção da máquina pública e com os gastos necessários à execução plena das políticas públicas. Mas nos momentos de crise, de igual forma, nós teremos um indutor importante que é o poder público, desenvolvendo minimamente investimentos e mantendo a máquina com custeio. Ele é uma velha opção que não deu certo já, de aumentar despesas, aumentar cobrança de impostos. É uma velha prática com a qual a gente não concorda. Nós temos um sistema muito melhor, que é o de teto de gastos. Não é? Então, nós somos contra, não queremos essa urgência, porque achamos que um tema dessa importância, dessa grandeza, teria que ser discutido na casa e não em regime de urgência. Não havia teto de gastos naquele momento. E é exatamente para que o programa das urnas de Luiz Inácio Lula da Silva possa ser cumprido que o pessoal é contrário a esse arcabouço fiscal, a esse novo teto de gastos. E mais ainda contrários à urgência. O governo teve meses para elaborar, nós vamos ter alguns dias para analisar, isso é um absurdo. Nós vislumbramos que o texto foi melhorado de forma significativa pelo relator. Ele traz gatilhos, traz vedações que irão obrigar que a meta fiscal nova, desse novo regime fiscal sustentável, seja cumprida. Isso é importante para o nosso país, é importante para trazer segurança para as nossas contas públicas, é importante para que avancemos na redução da taxa de juros, diminuamos o desemprego. E a cassação do registro de candidatura do deputado Deltan Dallagnol pelo Tribunal Superior Eleitoral provocou discussão no plenário. O TSE cassou o registro de Dallagnol por considerar que o deputado feriu a lei da ficha limpa, quando pediu exoneração do cargo de procurador da República para se candidatar. Uma ação proposta pelo PMN e pela federação formada pelo PT, PCdoB e PV acusou Dallagnol de ter feito isso para evitar responder a processos administrativos relacionados à Lava Jato. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná julgou o pedido improcedente, mas a decisão foi reformada pelo TSE após recurso dos partidos. Ainda cabe recurso. A cassação de uma voz que ecoou na sociedade, muito além de Curitiba, do Paraná, ecoou no nosso país, tão cansado de roubalheira e de impunidade. Um país cansado de ver um Estado inflado, um país cansado de não ter esperança. Eu vivi a Lava Jato de dentro da minha casa, e a pergunta que eu faço é: será que estamos punindo as pessoas certas? Deltan Dallagnol era ficha suja. Ele seria cassado do Ministério Público e, antes que isso acontecesse, o julgamento, ele pediu demissão para não ser cassado. Tentou, assim, enganar a Justiça e foi candidato a deputado federal no Paraná. Foi eleito sabendo que não podia ser candidato. Alguém que diz que defendia a justiça nesse Brasil e que pertencia a uma instituição de justiça. Vamos falar agora dos projetos aprovados. Um deles define como o Sistema Único de Saúde, o SUS,
vai oferecer assistência especializada às pessoas com transtorno do espectro autista. Isso ficará a cargo dos centros especializados de reabilitação que integram a rede de cuidados à pessoa com deficiência já existentes. Os detalhes do atendimento serão definidos pelo governo. Entre outras medidas, a proposta abre a possibilidade de acompanhamento psicológico e multidisciplinar para os pais dos pacientes. No texto original aprovado pelo Senado, isso era obrigatório. O texto também prevê que as pessoas com transtorno de espectro autista poderão ter direito a um acompanhante na escola em caso de comprovada necessidade. Como foi alterado pela Câmara, o projeto voltou para análise do Senado. Os autistas terão, a partir do diagnóstico, do acompanhamento mais célere, com mais qualidade e, com certeza, uma assistência melhor à saúde. Esse projeto foi aprovado sem muita polêmica, mas não foi o caso do projeto que dá preferência aos Correios para serviços de entrega de encomendas contratados pelo governo federal. Esses serviços hoje podem ser feitos também por empresas privadas, ou seja, no caso de encomendas, os Correios têm concorrentes, o que não acontece no chamado serviço postal, a entrega de cartas, que é exclusivo da estatal. A preferência para a contratação dos Correios pelo governo federal dividiu o plenário e agora será analisada pelos senadores. Está se querendo forçar a contratação para solver os problemas financeiros da empresa, porque tem ineficiência. Todos os estudos empíricos, deputado Luiz Lima, econômicos, defendem que a concorrência é a melhor forma de proteger o consumidor e não o monopólio, sendo que os Correios já têm monopólio de serviço postal. O que está se fazendo aqui é aumentando, alargando o monopólio para ser um super monopólio. Não é verdade que a administração pública vai ser forçada a contratar os Correios. E o que a administração pública, direta e indireta, gastava em 2016 era aproximadamente 20 bilhões de reais com sua logística, e que se caso 15%, basta 15% dessas contratações fossem direcionadas aos Correios, nós teríamos aí uma empresa mais do que tricentenária sendo devidamente valorizada. Os Correios empregam mais de 100 mil pessoas. O plenário ainda aprovou e já enviou para o Senado 2 acordos do Brasil com seus vizinhos do Sul. Um deles trata do fundo que financia empresas da Bacia do Rio da Prata. Ele permite que outros países tenham direito a esses recursos destinados ao desenvolvimento da região. O outro estabelece regras para que os países do Mercosul reconheçam produtos ou serviços que têm sua qualidade atrelada a determinada região geográfica. É o caso, por exemplo, dos queijos da Serra da Canastra ou dos vinhos da Serra Gaúcha. É uma maneira de aumentar o valor e proteger a propriedade intelectual desses produtos. Sou a favor desse projeto porque ele é importantíssimo para o Mercosul, Brasil, Uruguai, Argentina e especialmente o Rio Grande do Sul, que é onde nós temos a maior divisa com o Uruguai e com a Argentina. E esses foram os principais destaques do plenário da Câmara essa semana. Semana que vem tem mais. Até lá.